Olá, amigos. Boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021, e estamos iniciando a nossa semana de estudos e reflexões. Hoje, nas segundas-feiras, como em todas as outras, que já fizemos, estamos vendo a obra Nosso Lar de André Luiz. Assim ficam todos convidados para que a gente possa refletir juntos, fazer aquela vibração amiga que de alguma forma colabore com um mundo melhor. Agradecemos a companhia, Rosângela, Ivete, que já estão chegando, e os demais que virão. Vamos fazer nossa prece, depois vamos cumprimentando Rosa, Jane, Cláudia, que estão também chegando. Agradecemos muito e que Deus abençoe a todos. Vamos à nossa prece? Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre a guiar os nossos passos, com os seus ensinos, as suas vibrações, a sua proteção, o seu amparo através dos amigos espirituais que nos assistem a cada encontro, iluminando as nossas consciências, apacentando os nossos corações, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, amigos, vamos lá. Sandra, Sérgio, Tânia, Célia, muito obrigada pela companhia. Lúcia, que está também chegando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos no capítulo 44 do livro Nosso Lar, que tem como título Trevas. E tratava aquele momento da guerra, falava-se naquele instante da condição de espíritos mais complicados, onde estariam, enfim, era essa conversa que André Luiz estava participando junto de Lísias, explicando a eles. E interessante que Lísias estava dizendo a ele de que a natureza era a presença de Deus, que tantas coisas bonitas, a verdade se manifestava em toda a natureza, a presença de Deus se manifestava na natureza, e no entanto, dentro dessa natureza, ou sob o luar, a luz das estrelas, quantos crimes eram praticados e são praticados ainda, exploração do mais forte sobre o mais fraco, e tudo acontecendo nesse templo sagrado que é a própria terra que nós habitamos. Vamos lá então, Dilza, Terezinha, Divone, Yara, Sérgio, sejam todos bem-vindos. Cida, estamos todos juntos, graças a Deus. André Luiz, então, ouvindo toda essa informação de Lísias naquele instante, e ele continua esse diálogo refletindo que as palavras que Lísias disse, as palavras do enfermeiro, diz: calava-me fundo no espírito, porque Lísias fez uma avaliação da natureza, da presença de Deus em tudo, e os homens que não enxergam essa presença e usam de todas as condições da natureza para muita coisa ruim, para cometer os males. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no estio, quando a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor e perfume e luz. Porque ele dizia até da ocasião de guerras, dificilmente uma guerra, uma ofensiva era armada dentro de um temporal, de uma nevasca, de qualquer coisa mais complicada. A escolha para esses eventos eram sempre em tempos floridos, em tempos ensolarados, que permitiriam às pessoas mais conforto. Até para isso, as pessoas, então, em vez de perceber a beleza desse tempo, ocupavam esse momento com atitudes mais grosseiras. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. Mas essas pessoas não têm olhos para essa beleza, não têm olhos para perceber Deus, a manifestação de Deus na face da terra. São pessoas que se aproveitam
da pouca luz, se aproveitam da obscuridade para poder, então, agir mal, agredir outras pessoas. Tudo isto, André Luiz começa a perceber que antes talvez ele nem visse. A maioria dos verdugos da humanidade constituiu-se de homens eminentemente cultos que desprezam a inspiração divina. E é um ponto muito importante, porque ele fala dos verdugos da humanidade, daqueles homens que procederam muito mal com outros seres humanos. E até hoje acontece isso. E estas criaturas que assim procedem não são desprovidas de inteligência, muito pelo contrário. São pessoas com muita inteligência e com muito mau uso dessa inteligência. Porque eles têm uma inteligência capaz de pensar os piores tormentos para alguém, os piores castigos para alguém. Se nós vamos à Idade Média, qualquer museu que tenha artefatos de Idade Média, nós vamos perceber as câmaras de tortura, a criatividade humana para desenvolver aparelhos que provocassem mais dor, mais tortura, mais morte. É a inteligência humana sendo usada de uma forma terrível. Em lugar de procurar usar para promover o bem, a paz, o bem-estar, a saúde, não, são venenos cada vez mais fortes, são bombas cada vez mais poderosas, são armas cada vez mais perigosas. É o desenvolvimento da inteligência humana dentro de um caminho de pessoas que desprezam a divindade. Porque se verdadeiramente ocupassem-se de Deus, de perceber Deus, não violentariam a natureza nem os outros seres humanos com tanta facilidade. No entanto, nós vemos isso acontecendo. Continua ainda André Luiz refletindo, renovando a minha concepção referente à queda espiritual. Então, porque ele falava dos abismos, das trevas, onde muitos caíram espiritualmente falando, são criaturas que atravessaram a lei e por conta disso estariam ali, então, pagando neste momento até o seu reajuste. Por conta disso, ele acrescenta, falando a Lísias, dizendo, Lísias, poderá você dar-me uma ideia da localização dessa zona de trevas? André Luiz queria saber geograficamente onde ficava essa região. Se Lísias poderia dar a ele indicações dessa localização. Bem, antes precisamos dar uma boa noite a Tânia, ao Guto, Cidinha, Cazuco, ao seu Antônio, a Bete, sejam todos bem-vindos, Gil, Edith, Clemilda, Sueli, todos sejam bem-vindos, que Deus nos ampare, nos ilumine, Silvia, todos, Sebastiana, Mara, sejam bem-vindos, Thelma, sempre uma alegria quando nós estamos juntos. Mas voltando aqui, a ideia de André Luiz era essa, onde fica essa região? Haveria algum local específico que se poderia chamar região de trevas, onde essas criaturas tivessem se projetado pelos maus atos que praticaram? E ele diz mais, se o umbral está ligado à mente humana, onde ficará semelhante lugar de sofrimento e pavor? Por que ele diz isso? Porque ele já tinha sido informado que o umbral era um estado de consciência, de perturbação de uma consciência. E isso como que paralisava a criatura num determinado espaço. É quando temos medo, quando nós temos medo de alguma coisa, tem gente que diz, eu fiquei com tanto medo que não consegui dar um passo. Você estatela, para. E a mesma coisa é aqui, há tanta culpa na consciência, há tanto temor, há tanto desassossego, que a pessoa para num ponto do mundo invisível, onde todas essas criações mentais vão ganhando força, vão ganhando imagem, vão ganhando vida. Essa é a região do umbral. Então, por isso André Luiz diz, se o umbral é algo vinculado à nossa consciência, à nossa mente,
a região de trevas será um lugar de sofrimento, de pavor, onde fica? E Lísias então vai explicar a ele dizendo: há esferas de vida em toda parte. O vácuo sempre há de ser uma mera imagem literária, quer dizer, o vazio não existe. Tudo é ocupado por alguma coisa, tudo está ocupado por alguma coisa. Não existe o vácuo, só se nós usássemos uma redoma, uma bomba de sucção e pudéssemos dali retirar o ar. Aí nós teríamos um espaço de vácuo, apenas isso. Mas, no mais, como região no universo, não existe. Eles são esferas, são locais que existem. Em tudo há energias viventes. E cada espécie de seres funciona em determinada zona da vida. Então ele está explicando, André Luiz, que em todo lugar existe vida, em todas as esferas, em todos os ambientes, em todos os espaços deste nosso universo, do nosso planeta Terra, em tudo existe vida. E cada local, ele tem um tipo específico de vida. Há uma vitalidade naquele local específica, ou compatível com aquele ambiente. Vamos lá, Silvio, boa noite, Brígida, Cleusa, Lourdes, sejam todos bem-vindos, Marquinhos, Simone, Mara, todos bem-vindos. Sempre essa alegria quando nos encontramos. Mas ele então continua explicando, André Luiz, né? Em tudo há energias viventes. Ele não está falando de seres, perceba, ele fala de energias viventes. Porque o princípio inteligente, lá no início da sua história, é como uma energia vivente. Não tem o pensamento contínuo, não tem consciência de si mesmo. No entanto, é uma energia vivente. Naturalmente, como aconteceu a nós outros, então nós outros seres humanos, e que estamos aqui, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos que se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. Então, André Luiz, como a maioria de nós pensa, né? Nós estamos aqui na face da Terra, na crosta terrena, e quando nos referimos à vida espiritual, a mundo espiritual, nós sempre pensamos acima, tanto que levamos sempre os olhos, seja para falar de Deus, seja para falar dos anjos, seja para falar dos nossos entes queridos desencarnados. O nosso olhar, ele instantaneamente sobe. A nossa ideia é sempre esta, de vida acima da crosta terrena, como se a crosta terrena fosse a base de tudo e tudo mais estivesse acima dela. E você está esquecendo de regiões interiores, de esferas interiores, esferas que estão abaixo da crosta terrena. Por isso que eu já falei com vocês a semana passada, existe um livro do Salvador Gentili muito interessante, um livro bem pequeno da IDE, chamado As Sete Esferas da Terra. Né? Então, nesse livro, ele está mostrando exatamente cada uma dessas camadas, e nós tivemos a oportunidade já de usar esse material em palestra, tem umas palestras lá no YouTube, na parte de palestras, aquelas que tratam do anjo, do átomo ao arcanjo. Nós vamos ver que naquelas palestras a gente está sempre usando essa divisão. É uma divisão pedagógica, uma divisão para que a gente entenda que a vida não pulsa só na crosta terrena. Como nós gostamos de pensar e falar, a Terra é como um grande condomínio, formado de várias esferas espirituais. É um aglomerado, né, de criaturas, de seres, de vitalidade, distribuída em várias regiões. Então, nós vemos aqui Ulisses explicando isso a André Luiz. Esquece que existe do nível para baixo. A vida palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. É bonito nós pensarmos isso, porque, veja bem, lá em cima, um pouco antes, ele falou a respeito de energias viventes. Seres
formas de vida que nós desconhecemos, muitos deles, mas que podemos encontrar nas profundezas dos mares, naquelas fossas abissais que existem nos oceanos. Nos oceanos nós vamos encontrar naquelas regiões mais escuras, naqueles abismos preenchidos da massa de água. Quantas vezes em documentários que hoje a gente tem alguma oportunidade de assistir algo a respeito, nós vemos plantas e seres semelhantes a peixes ou a anfíbios que eles não têm sequer olhos porque eles vivem numa escuridão, mas eles têm outros mecanismos de detecção de algum anteparo à sua frente. Eles têm luminosidade própria, sejam plantas ou sejam animais que vivem ali. Então existe vida nesse interior dos oceanos, tanto quanto no interior da terra, porque nós vamos escavando e vamos descendo e seres, micro-organismos e mesmo pequenos insetos vivem nessas regiões. Existe vida. É disso que ele está falando. Que existem no fundo dos oceanos, a vida palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Claro que essa ideia de vida na profundeza dos mares dá ideia para nós de ficção científica. Muitas coisas já foi criada sobre isso. Mas como o pessoal costuma dizer, onde tem fumaça tem fogo, e muitas ficções científicas nós já vimos comprovação da sua existência, nós temos que estar abertos para possibilidades. Nós nos lembramos muito bem, os mais velhos aqui se lembram, que existiam os antigos gibis, revista em quadrinho, e tinha uma revista do Príncipe Submarino. Era toda uma vida dentro d'água, com castelo, com pessoas, seres um pouco diferentes, quais uns seres anfíbios que habitavam ali. Mas existia tudo isso numa ficção científica, evidente. Nós também temos um filme já antigo, mas eu já assisti algumas vezes esse filme porque eu gosto bastante de ficção. Esse filme chama-se O Abismo. É um submarino que ele é um submarino de cientistas, né, pesquisadores, estão exatamente pesquisando seres vivos do fundo do mar, de regiões muito baixas, né, de verdadeiros abismos no fundo do mar. E eles acabam encalhando o submarino, ele sofre uma pane numa região complicada e vai para uma região mais profunda ainda, quando eles não tinham a menor expectativa de vida. O final desse filme é lindo. É lindo. O filme é todo de tensão para nós, mas é um filme muito bonito. Da gente assistir uma mensagem muito bonita que está dentro disso que Lísia está falando aqui. Então nós vemos estas colocações de vida, de energias viventes, nas mais variadas formas. Estão aqui conosco também a Adriana, a Silvinha Simões, Jane, Lourdes, Silvia Nogaroto, sejam todos bem-vindos, Cleusa, uma alegria. Para nós é uma festa, né? Nos encontramos aqui, é uma festa para os nossos corações e ainda uma festa onde nos alimentamos, né? A alma fica alimentada de conhecimento. Esse dia perguntando qual é o nome do filme, O Abismo. O abismo, que é exatamente um abismo no fundo do mar. É isso que ele está dizendo. Então nós esquecemos de olhar que existem energias viventes em formas mais diferentes. A Sebastiana já assistiu aí. Diferentes que a gente ainda não conhece, porque nós não conhecemos tudo. Né? A gente não conhece tudo, a gente está aprendendo todo dia, descobrindo coisas, os cientistas estão aí trabalhando, procurando tudo. A Cláudia pedindo se eu posso explicar mais sobre essas formas de vida. Olha, Cláudia, é simples. São seres unicelulares, né? Como nós temos algumas bactérias, seriam formas de vida, ou seres unicelulares. São seres pluricelulares, como vegetais e animais, com formatações diferentes, porque os nossos corpos eles estão adequados ao habitat que vivemos. Então nós aqui na superfície terrena
temos nariz para fazer inspiração e expiração, temos a condição de pressão atmosférica diferente. Se nós tivéssemos que viver numa região de maior pressão atmosférica, nós tivéssemos que viver no fundo do mar, nós não poderíamos ter só pulmões, nós teríamos que ter pulmões e brânquias para poder respirar. Se fosse na água, ou se fôssemos anfíbios, né, saindo da água, usaríamos pulmões, entrando na água, usaríamos as brânquias. Então, nós temos, não dá para a gente falar sobre esses seres, mas dá uma pesquisada aí na internet, no Google, coloca seres submarinos, que vocês vão ver imagens, porque muita pesquisa já foi feita nesse caminho, muita coisa existe divulgada e muito mais não divulgada. Muito mais não divulgada, mas estão aí, plânctons, nós vemos algas, nós estamos vendo tudo isso, gente. Dentro desse nosso mundo inferior, quer dizer, em nível menor que é o do mar e seus abismos. Da mesma forma que nas esferas aéreas, todas vírus, bactérias estão pululando, partículas de poeira, tudo isso está, partículas energéticas, tudo isso está na nossa atmosfera. Coisas que nós ainda não conseguimos perceber. Antigamente, quando nós não tínhamos tantas coisas para nos distrairmos na fase da infância, quantas vezes nós ficávamos olhando o raio de sol entrando pela janela e as partículas de poeira flutuando naquele raio de sol? Nós não precisávamos nem de microscópio, era só olhar ali e nós veríamos partículas em decantação, partículas mais pesadas caindo, partículas mais leves flutuando. Quantas vezes as crianças brincavam de observar isso, dando asas à imaginação, lógico. Mas estão aí, se estão aí seres capazes de vermos, né, como partículas maiores que os nossos olhos são capazes de verem, imagine o que existe num mundo microscópico, onde nossos olhos não conseguem ver sem auxílio de determinadas lentes. Então é uma coisa para a gente estudar, pesquisar, ler e se interessar em saber, mas primeiramente termos ciência de que existem energias viventes, né, nesses habitats todos. O universo está todo preenchido por vida, todinho preenchido por vida, não sendo mesmo da forma como conhecemos muitas vezes, né? A Silvia dizendo que existe jardim lindo no fundo do mar, os mergulhadores veem coisas, não precisa muito, nós temos hoje televisão, National Geographic, Discovery, que podem nos mostrar essas coisas. E são maravilhosas, nossos olhos se encantam. Coisas que nós ainda não conhecemos a tal ponto que olhamos, achamos tão bonito, pensamos que é uma flor, uma coisa colorida, e no entanto é um animal peçonhento, numa formatação que nós desconhecemos. Mas está aí, tudo ao nosso alcance, basta que a gente queira ver, né? Basta que a gente queira ver. Claro, forma desconhecida, muitas formas desconhecidas. Nós estamos acabando de falar da possibilidade de olharmos para alguma coisa e pensarmos que é uma flor e ao nos aproximarmos ou tocarmos, receber uma dose de veneno ou espinhos, porque são seres venenosos e são animais e não vegetais. Tudo é para a gente estudar, tudo é para a gente. Mas a perfeição divina é fantástica, porque ela nos possibilita tudo isso, mostrando que a vida existe em todas as situações. Então, Lísias, voltando aqui, André Luiz, já fomos ao fundo do mar, agora voltando a André Luiz, nós vamos ver Lísias falando sobre isso, né? Da vida que palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra. Pode ser com uma estrutura diferente da nossa, uma formatação que nós ainda não conhecemos, seres que sequer imaginamos, mas estão aí, provando isso que está dito. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá
para os corpos materiais. Isto aqui é muito importante para nós. O princípio de gravitação, estar gravitando em torno de alguma coisa. Por exemplo, os planetas, né? Os planetas que compõem o nosso sistema solar gravitam em torno da estrela de quinta, que é o Sol. Então, existe uma força, um magnetismo que se aproxima, né? Que faz com que esses corpos celestes, os planetas, com suas luas, com seus satélites de todas as formas, pelo menos esses que nós conhecemos 9. Pode ser até que existam outros que a gente ainda não teve acesso, mas estão aqui, gravitando em torno do Sol. Por sua vez, o nosso Sol, que é uma estrela, ele gravita, ele vai gravitar dentro de uma nebulosa, levando os planetas, os satélites, tudo junto com ele. Vai formar um grupo maior. As nebulosas por si só vão gravitando neste universo. E assim, nós estamos sempre girando em torno de um ponto que é a atração para nós. Entender isto, nós vamos entender que aqui também o nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas uniões, as nossas amizades, nós estamos sempre gravitando. Existe uma atração para um ponto, seja intelectual, seja religioso, seja na questão da amorosidade, não importa. E nós ficamos ali, somos atraídos e ficamos gravitando em torno daquela ideia, daquele sentimento, daquela vivência. Aqui ele já falava disso. Além disso, há um princípio de gravitação para o espírito. Então, como espíritos, mesmo desencarnados, que era o caso de André Luiz e Lísias, ele está dizendo, cada um vai gravitar em torno de algo que o atrai. Os espíritos vão gravitar. Talvez por isso que nós possamos entender a fala de Jesus, quando ele pergunta ao homem endemoniado de Gadara, que ele diz, como é seu nome? E ele diz, Legião. Havia um grupo de espíritos gravitando em torno de um líder, formando uma legião, obedecendo, comandando, andando e seguindo e convivendo dentro daquele padrão que eles estabeleceram. Nós somos atraídos e vamos gravitar, vamos ficar no entorno, vamos ficar ali presos àquele ponto magnético que nos atrai. Vamos ver aqui, a Silvinha está dizendo, podemos chamar tudo isso de física quântica ou foge desses entendimentos cristãos? Não, a física quântica, na verdade, é mecânica quântica, né? A mecânica quântica, eu acho que ela vem ajudar a entender os ensinamentos cristãos. Porque o que é que ela veio trazendo? Ela veio trazendo, assim, um experimento, mas Deus é Deus e a gente não pode duvidar um minuto, porque foram pesquisar um bombardeio de átomos numa placa de metal onde havia um orifício para passar por ali, porque a ideia era que eles se moveriam como um feixe, né? E haveria um caminho. Mas o que eles perceberam? Que aquilo se espalhou e muitos átomos atravessaram não pelo orifício, mas pela própria placa. Então eles perceberam que os átomos tinham dois comportamentos, né? Eles poderiam se movimentar em ondas, eles poderiam atravessando coisas, ou em raios ou em ondas. Ele tem dois tipos de movimento. Isso só veio mostrar a perfeição desse universo e os ensinamentos de Jesus quanto os nossos pensamentos, que vão trabalhar desse jeito. Ou num foco, num raio, numa direção, ou em ondas que se ampliam e atingem outras criaturas. É um dos ensinamentos de Jesus, orai e vigiai.
Por quê? Porque vai acontecer isso. O nosso pensamento é energia e está vibrando. E como ela vai vibrar? Ela vai ter um comportamento, eu penso em fulano, então vai ser só o fulano atingido pelo meu pensamento? Não. Este pensamento que eu emiti, ele vai ser direcionado àquele um. Mas como ele tem um comportamento energético diferente, outros serão também afetados, e é isso que talvez faça essa gravitação, talvez faça o atrair criaturas para aquele ponto de produção daquela energia que é o nosso pensamento. Então nós atraímos muitas criaturas com o nosso pensamento que ficam gravitando em torno de nós. Então um processo obsessivo, quando Jesus fala do endemoniado de Gadara, esse processo obsessivo não necessariamente será obsessão de um indivíduo para com o outro, mas como existe essa conexão toda, serão muitos indivíduos agindo, gravitando em torno daquela mente que está produtora de um transtorno, de um pensamento negativo ou de um pensamento positivo, e aí seriam criaturas boas. Bem, vamos em frente, senão o Silvio perguntando se é o segredo do abismo. Silvio, de verdade eu não sei. Quando assisti era o abismo, a Laura disse que ela tem o abismo, mas dá uma espiadinha, se for a história de cientistas num submarino no fundo do mar, é esse mesmo. Não vai ter erro. Bom, vamos lá então, quando nós vemos aqui a Lísias ainda explicando, né, comentando com o André Luiz sobre isso. E ele fala, a Terra, vai falar sobre a vida na Terra. Não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. Porque as pessoas processam na Terra e procedem na Terra de forma, na maioria das vezes, muito irresponsável. Muito irresponsável. Elas podem ferir, elas podem menosprezar, elas agridem, elas machucam, achando que não tem problema. Então ele diz assim, não é somente o campo, a terra, o solo, a crosta terrena, o nosso mundo, não é somente o campo que podemos ferir ou menosprezar ao nosso bel prazer. É organização viva. A terra, por isso que eu disse que é um condomínio, a Maia, que é a terra, é viva, o planeta é vivo. O planeta é vivo. Então, a organização viva, possuidora de certas leis, que nos escravizarão ou libertarão, segundo as nossas obras. A cada um, disse Jesus, conforme as suas obras. A cada um, conforme as suas obras. Então, o que acontece no planeta? Toda atitude que nós temos, toda forma de agir, ela emite aquilo que nós temos, são ondas, energias, e nós vamos, se forem boas e saudáveis, ajudar os outros, ótimo. Se forem destrutivas, perturbadoras, nós vamos responder por isso, porque nós vamos ter que retificar, porque a divina é sempre perfeita. Se nós não estamos dentro desse perfeito, nós estamos nos desviando e não temos como viver desviados. Paulo, apóstolo, já dizia que todos gravitamos em Deus. Olha Paulo falando de gravitação em Deus, todos gravitamos em Deus. Então aquele que tenta sair, vamos dizer, pela tangente fazendo errado, ele forçosamente é obrigado a retificar a sua trajetória e entrar outra vez na órbita divina, para se aproximar da divindade. Não tem como, é esse grande magnetismo que traz tudo. Então nós continuamos gravitando em Deus. Por isso que quando saímos, é quase se fôssemos como pensarmos num asteroide que no movimento abrupto sai da sua órbita e pode atingir um outro corpo celeste, causando ali uma explosão, um acidente. Nós também,
poderíamos sair da lei de Deus abruptamente e querer colidir com o outro, mas nós somos obrigados a retificar, a voltar para a órbita em que estamos, a questão de evolução em que cada um se encontra. Bem, continuando então, nos diz aqui Lísias explicando André Luiz sobre a Terra. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Olha o que é que nos dificulta estar na órbita correta, na velocidade correta ou nos níveis espirituais mais elevados. O peso das culpas. Porque a culpa é quando a nossa ficha cai sobre um mau ato. Nós fizemos e às vezes instantaneamente, outras vezes demora mais um pouco, mas aquele mau ato vai se refletir na nossa consciência e o sentimento de culpa estará em nós. Esse sentimento de culpas nos prende ao ato praticado e à criatura que sofreu aquele ato. Enquanto não retificarmos este ato para com aquela criatura, nós não conseguimos nos desprender dela, vamos ficar gravitando pela culpa no mundo pertinente àquela criatura. Aí estamos agrilhoados, estamos presos. Às vezes precisaremos muitas vidas juntos para conseguirmos libertação. Conseguirmos quebrar essas algemas, esses campos magnéticos que nos atraem, mas a culpa é a grande chave, porque o dia que não se tenha mais culpa, ou não se culpe o outro, ou se aprenda a perdoar, neste dia estaremos desligando esses campos magnéticos que nos prendem desta forma. Então, por isto é que Lise está falando que a culpa não poderá, aquele que está carregado de culpas, não terá como subir à tona do lago maravilhoso da vida. Porque o lago é o símbolo da tranquilidade. Né? É o símbolo da tranquilidade. E é o divisor entre o éter, o espaço, e os abismos, ou os locais mais profundos. As culpas nos prendem como pedras amarradas em nossos pés àquele fundo. O dia que conseguirmos nos livrar dessas amarras, conseguimos subir à superfície do lago para ver coisas melhores. Senão não vamos acreditar nem que essas coisas melhores existem, porque estamos de tal modo chafurdando no lodo daquele abismo que não somos capazes de pensar em alguma coisa mais limpa, mais iluminada acima da nossa condição. Boa noite ao Pedro, a Silvia, a Jaqueline, Cleide, sejam todos bem-vindos e vamos seguindo aqui, porque o assunto é bastante interessante. Então, Lísias, diz André Luiz, resumindo, então ele falou bastante coisa, explicou em detalhes e agora ainda vai fazer um apanhadinho para que a lição ficasse bem marcada na mente de André Luiz. Devo lembrar que as aves livres ascendem às alturas. As que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo. E as que se prendem a peso considerável são meras escravas do desconhecido. Ele está comparando a todos nós espíritos como aves, para alçar voos na evolução, nos níveis evolutivos. E ele diz, então, eu preciso lembrar, as aves livres, aquelas que não estão carregando os pesos dos enganos, dos chamados pecados, aquelas que da ausência das culpas, essas ascendem às alturas, sobem às alturas, porque elas estão limpas, elas estão sem peso extra. E Jesus falou uma coisa muito importante.
quando ele disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos e eu vos aliviarei. Que o meu fardo, ele diz, é leve, o meu jugo é suave. Então o que é que Jesus estava, o que é que estava causando àqueles que ele convida a aproximarem-se dele, o que é que estava causando a eles o peso que ele pretendia aliviar? E na própria fala dele ele diz, porque o meu fardo, então aquelas criaturas que estavam se sentindo cansadas, sofridas, tinham fardos pesados. E não são fardos materiais, porque Jesus não disse que ele ia carregar fardos materiais. Ele diz que ele ia nos aliviar, porque o fardo material na vida, sim, ele pode ser cansativo, a pessoa pode fraquejar em algum momento, há situações difíceis e dolorosas, mas os fardos que Jesus queria aliviar e se propôs a aliviar são os fardos da alma. Porque a aflição é causada pelo desconforto da alma, a angústia da alma. Então, quando ele diz ali, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, quer dizer, cansados porque não conseguem alçar voos como estas aves mais leves, cansados de carregar pesos, vibrações negativas, sentimentos negativos, pensamentos mais densos. Isso cansa, isso consome a energia. Vinde a mim, procure-o. É isso que ele está dizendo, venha, me procure, me encontre, venha em minha direção. E fazemos um movimento de despertamento e de vontade de mudar, porque nós vamos sair, nós vamos deixar de gravitar em torno do mal, em torno da dor, em torno do remorso, em torno da culpa, e vamos gravitar em torno de Jesus. Foi isso que eles, vinde a mim, eu vos aliviarei. Eu não vou tirar o seu fardo, porque este fardo, cada um que tem que tirar, ser despojado do seu. Cada um que tem que deixar esse fardo pelo caminho, resolver e aliviar esse fardo. Ele disse, mas eu te aliviarei, porque por algum tempo. Por quê? O meu jugo, né, o meu fardo é leve, ele colocaria outros fardos, que são as virtudes todas que Jesus, são fardos que nós carregamos, né? São adereços que estamos carregando na alma. É a alma embelezada pelos fardos das virtudes. Então o meu fardo é leve, esse é leve. A bondade, a caridade, a alegria, a temperança, são fardos leves, que dão bem-estar, que não cobram grande esforço do ser, que não consomem todas as energias do ser. Meu fardo é leve. E o meu jugo é suave, quer dizer, a minha direção, o meu controle sobre os seus passos. Isso é suave, não há imposição, há direcionamento. Por isso, quando vemos lá que Jesus é o nosso modelo e guia, é isso mesmo. É o modelo para a escolha dos nossos fardos, dos fardos positivos, saudáveis e bons. E é guia porque ele tem o jugo, o controle da caminhada a nos oferecer no caminho do bem, no caminho da paz. Então nós vemos que quando Liz está falando aqui, olha, as aves livres, no resumo que ele faz, elas podem ascender às alturas. Os espíritos livres desses pesos também passam a esferas espirituais mais elevadas, mais evoluídos. As que se embaraçam no cepoal sentem-se tolhidas no voo. Esse cipoal de pensamentos, de densidades, de viciações que nós temos, se nós vamos, mas enroscamos, damos um passo, mas estamos presos a alguma coisa, isso vai nos impedir de alçar voos.
Perdemos, não temos condição. E as que se prendem a peso considerável, aquelas que estão carregando esses fardos de culpas, de ódio, de rancor, de ressentimento, coisas muito pesadas, essas são escravas do desconhecido. Porque ninguém sabe, nem ela sabe o que a aguarda. Então, ela se torna uma escrava daqueles que se aproximarem dela e tiverem o domínio. É esse o resumo que ele faz. E André Luiz, então, diz: avaliei o quadro imenso de lutas purificadoras, a desdenhar-se ante meus olhos espirituais, nas zonas mais baixas da existência. Aí ele pôde imaginar. Ele pôde imaginar essas lutas purificadoras de espíritos que estão em locais muito difíceis. E a luta que eles têm que empreender para sair deste local. Sair deste local. Ter a esperança de sair deste local. Hoje, vendo aí alguma cena de TV, fiquei muito impressionada com as pessoas querendo fugir do Afeganistão, se agarrando ao avião em movimento, avião americano, para tentar fugir. Parecia um formigueiro, subindo naquela aeronave com risco de vida, numa tentativa de sair de uma esfera inferior, de uma vibração densa, difícil, na tentativa. Isso me faz pensar nesse mundo inferior, onde muitos estão tentando se agarrar em alguma coisa para sair desse quadro, para sair daquele lugar comum, onde a dor é muito grande, onde a dificuldade é muito grande. Então nós estamos vendo cenas reais que pareciam um filme de terror. Mas eram cenas reais, meu Deus, acontecendo no nosso planeta Terra, em pleno dia 16 de agosto de 2021. E nós, observando isso, temos que agradecer a Deus estarmos aqui. Muito, muito. E orar. Não podemos estar lá, mas podemos enviar vibrações, orações, preces, pensamentos que auxiliem essas criaturas a terem forças para vencerem essas dificuldades. É triste isso, é muito triste. Imagine, é isso que André Luiz diz aqui, que ele avaliou o quadro imenso de lutas purificadoras a desenhar-se ante os meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência. Ele vislumbrou algo assim. A cena era tão chocante que me lembrava a pintura de Dante. O inferno de Dante, podem olhar a pintura. Tem aquelas criaturas subindo, tentando subir a escada para sair de um campo, que Dante retratou muito bem isso, esferas infernais ou inferiores e as superiores, e aquelas almas querendo sair de uma plataforma para outra, de um espaço para outro. E hoje aquilo parecia tão real, tão real. Mudaram as roupas, não era lá uma escada, era um avião, mas a situação era a mesma. A mesma. Vejam como a evolução da humanidade é algo extremamente lento. Os seres humanos. Ainda há uma parcela na face da Terra muito endurecida, muito difícil, que está tendo uma oportunidade de sair, né, de fazer diferente. Se aproveitarem, com certeza, né, conseguirão. Se não aproveitarem, vai haver aquele remanejamento que nós já sabemos que deverá ocorrer. Mas vamos lá, continuando aqui, porque para nós não merece mergulharmos nesse lado negativo da coisa. Nós temos que mergulhar na esperança, na qualidade de acontecimentos melhores, vibrar
lutar e nos mantermos em sintonia, em gravitação em torno de Deus, em torno dos espíritos melhores, em torno das situações melhores, para podermos promover essa onda que há de envolver outras criaturas também. Lísias, então, fala André Luiz naquele momento que ele está refletindo sobre isso. Qual acontece a nós que trazemos no nosso íntimo o superior e o inferior, também a planta traz em si expressões altas e baixas, como que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Porque nós temos sim, né, o lado bom e o lado ruim. Nós, se estivéssemos só com qualidades boas, com certeza não estaríamos aqui, estaríamos em esferas mais elevadas de espíritos puros. Estamos aqui é porque em nós ainda existem esses dois lados. Ainda temos o superior e o inferior. Procuramos agir conscientemente, se essa é a nossa escolha, de forma superior, né? Como espíritos melhorados, mais conscientes, mais cristãos, no nosso caso, ou mais espiritualizados, no caso de outras pessoas que não são cristãs, mas são espiritualizadas. Então, nós estamos procurando fazer isso. Mas quantas vezes nós escorregamos? Quantas vezes a gente faz alguma coisa, puxa vida, eu não devia ter feito. Por que eu fui fazer? Ou a gente se surpreende, muitas vezes até se surpreende, nos surpreendemos conosco mesmo ao termos feito alguma coisa e a gente não sabia que eu era capaz de uma coisa dessa. Absurda às vezes. Atitudes mais duras, mais difíceis. Então nós temos esse superior e o inferior no nosso íntimo. E ele fala, perdão, que o planeta, não a planta, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, né? Seja de população mais difícil e população mais elevada, mais equilibrada, mais civilizada, mais adequada à proposta de uma lei do amor, de fraternidade, solidariedade. Então o planeta traz em si expressões altas e baixas também geograficamente falando, né? Moral e geograficamente falando, com que corrige o culpado. Então coloca aquele culpado lá no meinho daquela coisa para ele ter uma chance de se retificar com outras criaturas, com atitudes indevidas que ele teve. Ele vai ser chamado novamente para agir. E dá passagem ao triunfador para a vida eterna, ou aquele que conseguir vencer a si mesmo, que essa é a proposta. Esse é o triunfador e esse passará para uma condição melhor. Você sabe, como médico humano, ele continua falando, André Luiz, que há elementos no cérebro do homem que lhe presidem o senso diretivo. Hoje, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, e sim espirituais na essência. Então, hoje a própria neurociência tem provado isso, prova a força da fé, da oração, o ponto Deus no cérebro humano, a força da espiritualidade para o equilíbrio da pessoa e até cura de doenças, né? Ainda ali hoje recebi alguma coisa, não sei nem se coloquei na minha página, senão depois até coloca um videozinho curto falando exatamente da questão de espiritualidade e doenças cardíacas. O quanto a espiritualidade ajuda a pessoa a escapar desse tipo de coisa. O quanto essa atitude ajuda. E nós estamos vendo Lísias dizer isso para André Luiz. Você, como médico humano, sabe que no cérebro das pessoas há elementos que presidem o senso diretivo. Então, a nossa própria consciência, outras condições que nos dão a direção a seguir. Mas hoje reconhece que esses elementos não são propriamente físicos.
Não são células, não são neurônios, nós estamos falando em neurotransmissores, nós estamos fazendo em campos magnéticos, campos energéticos. Isto hoje e provocados pela espiritualidade, que é o tal do ponto Deus no cérebro que irradia toda uma possibilidade de luz. Então, e isso ajuda. Quem estime viver exclusivamente nas sombras, embotará o sentido divino da direção. Quem queira viver nas sombras, que significa a ignorância, o erro, a maldade, o negativismo, quem faça essa opção de viver, quem goste, quem estime viver exclusivamente, esse gosta de ficar nessas trevas, nessa confusão. Quem estima isto, diz então André Luiz, embotará o sentido divino da direção, porque o sentido divino da direção está em nós. Lembram-se quando se pergunta, né, onde está escrita a lei de Deus? Kardec perguntou ao mundo espiritual, onde está escrita a lei de Deus? Lei de Deus, quer dizer, toda a direção, toda a diretiva que Deus está nos dando para o bem. Onde está escrito? Os espíritos responderam, na consciência do homem. Está em nós. Mas perceba, na consciência. Se essa consciência não está voltada para isso, está voltada para o que é ruim, para o que é trevoso, para o que é mal, aquela possibilidade de iluminação, de autoiluminação, de abrir, né, os olhos para ser conduzido nessa direção, gravitar nessa direção que Deus deu a todos, que é do bem, isso aí fica embotado. Essa é a palavra que Lísias usa. As sombras haverá de embotar o sentido divino da direção. Embotar é colocar uma cortina de fumaça que não permite ver. É opacitar, é não deixar que se veja. Ficará aquilo resguardado. Deus é tão misericordioso que não vai desaparecer, percebam. Da pessoa não será tirada, do Filho de Deus não é tirado a paternidade divina. Ela só está, por algum tempo, colocada em dificuldade, obstaculizada para a utilidade do nome Filho de Deus, pelo nosso procedimento. Então, ele não tirou. A hora que nós tirarmos os obstáculos que nos impedem de usar esse nome de Filho de Deus, estaremos Filho de Deus de verdade. De verdade. Então, ele diz aqui, falando André Luiz, né? Não, mas o interessante dessa fala é que ele diz, quem estime viver exclusivamente. Então, é uma opção. A pessoa está estimando, gosta de viver assim. Então ela coloca um obstáculo para usar o nome de Filho de Deus, para se comportar como Filho de Deus, porque ela faz opção por viver dessa maneira. A hora que ela se cansar, se fartar, se saturar do mal, porque ela precisa saturar do engano, do mal, quando ela estiver saturada de tudo isso, aí ela vai ouvir Jesus dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aí muda o caminho, muda a história, muda o rumo da pessoa. Cedo ou tarde todos acabarão passando por essa mesma experiência de voltar e gravitar em torno de Deus. Gravitar. Ele vai encerrar o capítulo, então, 44, que está falando das trevas, dizendo, não será demais que se precipite nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde estejas dirigindo os próprios passos. Não será demais que se precipite nas trevas, abismo atrai abismo.
a ignorância, as trevas, a escuridão, que é o sinônimo da ignorância e do mal, atrai o mal. Por isso que onde está assim, o mal não merece comentário. Porque cada vez que nós comentamos, nós fermentamos aquilo. Damos força para crescer. Então não merece comentário. Assim, nós vamos observar o que? Cada vez, quer dizer, aquele que opta pelo mal, pela ignorância, pelas atitudes mais grosseiras, será atraída para isso mesmo. Para isso mesmo. Porque é isso que ele está chamando, ele está gravitando nesse mundo. A cada um de nós, diz ele, chegará ao local que esteja dirigindo os próprios passos. Quem fizer opção pelo bem, pelo desejo do melhor, pela beleza, vai ser atraído por isso. Então, da mesma forma que um passou e olhou para o cachorro morto e disse que horror, lembram-se do quadro? Jesus olhou-se que belos dentes ele tinha. Ele era atraído pela beleza. Ele viu talvez a única coisa bonita que tinha para ver naquela carcaça de um animal morto. Os outros que não estavam atraídos pela beleza viram toda a podridão que existia, toda a sujeira. E assim é a vida. Uns veem o mal sempre, né? O que é errado, o que é negativo, e se comprazem porque ficam dentro disso. Outros, mesmo da pior situação, olham o bem e enxergam alguma coisa boa, são capazes de dizer, olha, isso vai passar, não é assim para sempre, sabe? De um fato ruim, tira-se uma lição boa, o que é que precisamos observar ali para fazer diferente, para mudar as situações. Tudo nós estamos num aprendizado. Todos nós estamos num grande aprendizado. Esta encarnação, sobretudo, eu acredito que é a mais especial para todos nós. Porque é a última que estamos vivendo aqui, né? Vamos viver outras, se Deus quiser, mais para frente. Mas esta aqui é a nossa de agora. Se é a nossa de agora, nós já estamos melhores do que fomos em todas as outras. E se estamos enfrentando situações difíceis, é o momento de testar toda a nossa inteligência, a nossa capacidade de escolha para sair daqui com um crédito suficiente e voltar numa condição melhor. Então que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que as nossas vibrações de paz se façam todo o tempo por este mundo inteiro que está precisando. O mundo está convulsionado e nossas mentes não podem entrar em convulsão junto com o planeta, que é aquilo que Jesus falou, que haveriam essas convulsões, mas aqueles que creem, aqueles que sabem, aqueles que buscam, estarão firmes e fortes como alavancas para esse mundo melhor. Então, façamos hoje a nossa prece de Cáritas, vibrando por todas as dificuldades que os nossos olhos viram no dia de hoje, por tudo aquilo que os nossos ouvidos ouviram e que não era o mais agradável de se ouvir, por todo sentimento que a gente possa ter sentido e que não era compatível com o sentimento cristão. Então, oremos por nós e oremos por todos que estão conosco na caminhada. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão.
um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe a todos, conforte os corações sofridos neste mundo e nos encha de esperança para esse mundo melhor, a fim de que verdadeiramente consigamos caminhar com alegria. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Boa noite, fiquem com Deus.